tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. E a nossa justiça, mais uma vez, condenou o Bolsonaro. Motivo: ele proferiu uma opinião sincera. Quando você emite uma opinião sincera, isso significa que o que você disse está em plena concordância com o que você acredita. Está em plena concordância com a sua consciência individual, independente dessa afirmação aí ser verdadeira ou falsa. Uma pessoa só é genuinamente livre quando tem o seu direito assegurado de se expressar de forma sincera. Eu, como um conservador, ao contrário aí do que a esquerda acha, acredito sim que o Estado deve preservar os direitos das minorias. Mas mais do que isso até, acredito que o Estado existe apenas para servir as minorias. Mas o que a esquerda não compreende ou não quer compreender é que a menor minoria do mundo é o indivíduo. Um governo que nega os direitos individuais, como a livre opinião, não pode se dizer defensor das minorias. Bom, em 2011, o Bolsonaro concedeu uma entrevista lá para o CQC e foi questionado sobre o que faria se tivesse um filho gay. E o deputado respondeu: isso aí nem passa pela minha cabeça, porque meus filhos tiveram uma boa educação e eu sempre fui um pai presente, então não corro esse risco. Depois fizeram a seguinte pergunta para ele: se o convidassem para sair num desfile gay, o senhor iria? Bolsonaro respondeu: não iria, porque não concordo aí em promover os maus costumes, até porque acredito em Deus, tenho uma família e a família tem que ser preservada a qualquer custo, senão a nação simplesmente ruirá. Então temos aí duas afirmações que podem não apontar para a verdade, mas apontam para uma opinião sincera de um indivíduo. Só que logo após aí essa entrevista, 3 entidades que defendem os direitos LGBTs, sabe aquelas histriônicas militâncias que na maioria das vezes incomodam até os próprios gays? Então, essas entidades impetraram uma ação civil pública em que pediram que o Bolsonaro fosse obrigado a se retratar e a pagar aí uma indenização de pelo menos R$500 mil. O processo tramitou em 2015 e a juíza desse caso condenou o Bolsonaro a pagar R$150 mil. Obviamente que o Bolsonaro recorreu. E nesta quarta-feira passada, o recurso foi julgado pela 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio. E por 3-2, os desembargadores decidiram manter a punição. Bom, antes aí de eu falar o que eu penso disso, quero fazer uma breve reflexão sobre tolerância. Então já vai deixando seu like aqui no vídeo. Vamos lá. Em um governo teocrático, como aí em alguns países islâmicos, ninguém tem o direito de se opor à ortodoxia vigente, pelo simples fato disso ser considerado uma heresia. E nesse caso, uma heresia não é para ser discutida, deve ser simplesmente extinta. Aqui no Brasil, não pertencemos aí a uma teocracia, nós fazemos parte de uma suposta democracia. Só que hoje em dia existe sim uma ortodoxia vigente, que é o politicamente correto. E é considerado uma heresia reverberar qualquer opinião que se opõe ao posicionamento de alguns grupos que são chamados equivocadamente de minorias. No entanto, a esquerda no Brasil, aí, que já possui uma hegemonia das interfaces produtoras de conteúdo cultural, também domina todo o sistema judiciário. Em face disso, farão de tudo para excluir qualquer pessoa da política ou do debate público em virtude das opiniões não ortodoxas. Como nas teocracias medievais, farão de tudo para jogar esses novos hereges na fogueira. Em 1689, John Locke fez um ensaio aí em defesa da tolerância. E ele dizia que tolerância não significa renunciar todas as opiniões que os outros podem considerar ofensivas. Ao contrário, significa aceitar o direito dos outros de pensar e agir de um modo que desaprovamos.
Ou seja, tolerância significa estar preparado para proteger as pessoas da discriminação negativa, mesmo quando odiamos o que pensam e o que sentem. Hoje se entende por tolerância o ato de não proferir opiniões que possam aí ofender ou magoar um determinado grupo de pessoas. Mas como vimos, o conceito de tolerância é justamente o oposto. Significa estar preparado para aceitar opiniões pelas quais temos forte aversão. Do mesmo modo que democracia significa aceitar ser governado por pessoas aí por quem nutrimos repugnância. Analisando aí o caso do Bolsonaro, a intolerância foi exercida pelos ativistas da causa LGBT, justamente por não aceitarem uma opinião avessa ao que eles defendem. Essa liberdade de expressar opiniões, por mais que sejam ofensivas para um determinado grupo de pessoas, foi considerada desde Locke condição aí sine qua non de uma sociedade livre. E essa liberdade foi consagrada como premissa pétrea na Constituição americana. E é também pré-condição da própria democracia, né? A democracia, ela tem o exercício de proteger as vozes da oposição daquilo que se considera a ortodoxia vigente. E podemos aí ir mais fundo. A Constituição do Brasil, lá no artigo 53, diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, um desembargador é um sujeito que simplesmente ocupa o último posto de uma carreira jurídica. Aí eu te pergunto, o que leva um desembargador a condenar um parlamentar apenas por este proferir sua opinião? Onde está a base para esta condenação? Vimos aí que ela não se sustenta na nossa Constituição, nem sequer se sustenta no conceito de democracia. Isso apenas comprova que temos juízes que usam aí seus martelos e não as urnas eleitorais para fortalecerem suas preferências políticas. Isso apenas comprova que a nossa justiça está completamente vendida ideologicamente. E não tem nada mais perigoso para uma nação que um sistema de justiça corrompido. Quando isso acontece, não temos mais a quem recorrer a não ser a Deus. Curte, se inscreve, compartilha. Valeu!